Wireshark Tutorial, aula 4. Nessa aula, vamos tratar das funções gráficas do Wireshark, de forma genérica, e das funções especiais aí para o protocolo TCP. Algumas dicas e práticas recomendadas aí, sugeridas, para poder avançar e ter um domínio sobre essa ferramenta. Vamos lá. Então, em relação a funções gráficas, né? A ideia da parte gráfica, obviamente, permitir uma melhor visualização e análise do tráfego. Então, para aproveitar essa funcionalidade, aí vamos grifar aqui, devem ser aplicados os filtros corretos. Então, é muito comum para quem é iniciante na ferramenta Wireshark gerar um gráfico e tá aqui, tá aqui o quê? O que tem aí, certo? Um gráfico, certo? Um gráfico, ele, por ser uma imagem, certo? Ele tem que ser objetivo, vamos dizer. Tem interpretação no gráfico? Tem, mas é uma interpretação que deve ser reduzida. Não é, olha aqui, tá vendo esse gráfico aí? Não estou vendo nada. Qual é a explicação desse gráfico? Por que está acontecendo isso? Certo? É um auxílio, ok? Muito bem. Então, 3 funções de gráficos. A primeira delas é o flow graph, que é simplesmente um gráfico que mostra a interação dos pacotes durante um fluxo de rede. O TCP Stream Graphs são os mais importantes aqui. Certo? Por quê? Porque eles tratam do protocolo TCP e aqui a gente consegue avaliar de forma simplificada a parte de desempenho de aplicações. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. E parte de problemas relacionados à rede. Então são gráficos fundamentais porque as aplicações, a maior parte delas, utiliza TCP. E existem os gráficos de I/O, que são gráficos, vamos dizer assim, customizáveis. Certo? Então a gente consegue usar qualquer campo de qualquer pacote para gerar gráfico. Certo? Então se possibilita aí fazer uma personalização. Esses caras aqui são, por padrão, já montados no Wireshark. Esse cara aqui não. Esse aqui a gente pode fazer como a gente quiser. Então vamos lá. Onde é que estão esses caras, né? Então, menu Statistics, I/O Graphs, Flow Graph e o TCP Stream Graphs. Uma coisa importante, né? O TCP Stream Graphs só vai funcionar em fluxos, obviamente, de TCP. Certo? É óbvio, né? Então, ok. Os demais aqui são genéricos. Muito bem, vamos lá. Então, esses gráficos do Flow Graph, eles permitem visualizar a troca de pacotes dos fluxos e facilitam a análise do comportamento do tráfego. Então, a gente consegue ver essa troca de pacotes com os tempos, com as portas, com os IPs. A gente consegue visualizar quando há repetições de pacotes. A gente consegue entender melhor como é o comportamento do protocolo na troca de dados. Então, aqui, mesmo caso, tem que haver filtros. Senão vai ser um horror, vai ser um gráfico que a gente não vai entender nada, né? Então, como eu tinha comentado aqui, né? Interessante para entender essa troca, como é que funciona, né? A gente pode ver como funciona, por exemplo, o DHCP facilmente, o DNS, como são as trocas entre servidor e cliente HTTP, certo? É bem legal, realmente muito interessante para aprendizagem aqui.
para entender o comportamento do protocolo TCP, a questão, né, do TCP que existe de envio de segmentos, de confirmações, de tamanho de janela, quantidade de bytes transmitidos, a gente consegue visualizar isso. Então aqui um exemplo assim, ó. Não fiz filtro nenhum. Peguei tudo que tinha nessa captura aqui e mandei gerar um gráfico. Então o que é isso aqui? Ele vai gerar um gráfico, que maluco. Mas o que é isso aqui? Está acontecendo tudo aqui. Isso representa o quê? Nada. Tem que entrar o filtro. Olha a diferença usando o filtro. Agora ficou melhor, né? Agora eu consigo entender que a troca de dados é entre esses dois IPs aqui. Aqui estão as trocas todas que aconteceram, os tempos entre elas, porta de origem e porta de destino, quantidade de bytes trocados em cada um. Ah, bom, aqui melhorou, porque eu estou usando um filtro. Aqui tem os tipos de fluxos. Aqui está geral, certo? Mas aqui tem alguns fluxos específicos. TCP é um deles. Ele é apresentado de forma diferente. Ok? Muito bem. O TCP Stream Graphs, esse é extremamente importante. Certo? Por quê? Porque ele trata de fluxos TCP e a gente consegue analisar as condições da rede e o desempenho das aplicações. Então, como é que a gente usa esse cara? Seleciona um pacote TCP, botão direito, ou lá no menu Statistics, TCP Stream Graphs. Tá aqui, ó. Então, o que foi feito aqui? Ó, eu peguei um pacote UDP. Não aparece nada aqui, né? Por que não aparece nada? Porque esse negócio aqui é TCP, Stream Graphs. Eu tenho que escolher aqui um pacote TCP. Agora eu escolhi. E agora me aparecem as opções. Então nós temos aqui 5 gráficos. O Time Sequence, Stevens, o Time Sequence no TCP3, o True Put, que é a largura de banda, o Round Trip Time, que mostra o tempo de ida e volta, no caso o envio de segmentos de dados, o reconhecimento, e a variação do tamanho de janela do TCP. Para a gente entender isso aqui, a gente tem que entender o básico do protocolo TCP. Então é fundamental entendermos a parte de como funciona o TCP. Como é que funciona o algoritmo de janela deslizante, como é que é o comportamento do TCP em relação a perdas, atraso na rede. Então, como eu falei já em outros vídeos sobre o Wireshark. O Wireshark é uma ferramenta, ela não faz nenhuma coisa mágica, ela vai auxiliar no diagnóstico. Então a gente tem que entender de rede. E aí sim, nós vamos ver a utilidade do Wireshark. Não faz nada de apertar botão aqui e aparecer tudo erro ou não, não é isso. Então assim, ó, vou passar rapidamente sobre cada um desses gráficos aqui. O Time Sequence, como o nome diz, é o seguinte, é o número de sequência dos segmentos ao longo do tempo. O que é um número de sequência? Isso aqui é a quantidade de bytes sendo transmitidos. Então, ao longo do tempo, eu consigo ver quantos bytes foram transmitidos. O que é negócio? Mais interessante, maior quantidade de bytes por segundo. Certo? É isso o ideal. O Time Sequence TCP Trace, aí só uma observação, tá? Stevens é um autor de um livro que sugeriu esse tipo de gráfico aqui, certo? O TCP Trace ele é um pouquinho mais informacional, certo? Então, além do número de sequência dos segmentos ao longo do tempo, tem a variação do tamanho da janela e tem os reconhecimentos também. Então, a gente consegue ver ao longo de todo o fluxo a variação das janelas e se houve retransmissões, por exemplo. O throughput é a vazão, ou seja, a largura de banda efetivamente consumida.
O round trip time é o tempo entre o envio de segmentos e reconhecimentos. Então, no caso do TCP, quando envia um segmento de dados, quando ele recebe o reconhecimento, esse tempo que passou aqui, ó, é o round trip time. Então, ele é importante para a gente medir desempenho da rede. Okay? E o window scaling é a variação do tamanho da janela de transmissão. A janela de transmissão do TCP é importante, por quê? Porque é a quantidade de bytes que podem ser enviados até serem reconhecidos. Se eu enviar um segmento de dados e esperar um reconhecimento, vai ser horrível o desempenho. Então eu não faço isso. Eu mando uma quantidade de segmentos e aí faço reconhecimento em conjunto, né? E dependendo das condições da rede, a janela pode aumentar, pode diminuir, pode ficar zerada. Bom, tem várias condições aí. Então isso é um negócio importante de visualizar, né, durante o fluxo, o que aconteceu. Então a gente tem um exemplo aqui de um gráfico, né, de número de sequência do Stevens. Temos o tempo aqui, temos a quantidade de bytes. Então, o que acontece aqui? Por que essa linha está dessa forma? Bom, os segmentos, que são os dados sendo enviados da origem para um destino aqui, eles vão de forma incremental sendo enviados. Quer dizer o que aqui? Que eu transmiti cerca de 6 mega? 6 megabytes foram transmitidos aqui, num tempo de 40 segundos. Esse tipo de inclinação aqui, o que seria o ideal aqui? O que seria o fantástico? Um gráfico assim, ó. Então, sei lá, em 2 segundos eu enviei 6 mega. Certo? Mas esse tipo de gráfico aqui é comum no TCP. Porque existe um negócio chamado slow start. Então o TCP não sai enviando um tamanho de janela gigante, né? Ele vai aumentando o tamanho da janela até atingir o desempenho esperado. Então, volto a dizer, o gráfico aqui vai mostrar o comportamento do TCP, certo? Então a gente tem que entender o comportamento do TCP. Mas isso aqui é uma ferramenta muito legal para isso. O do TCP3, número de sequência TCP3, é bem parecido, né? Isso aqui é a mesma captura, é o mesmo, os mesmos 6 MB aqui. Só que aqui ele mostra o tamanho da janela. Esse espaçamento que tem aqui, ó, ele mostra o tamanho da janela. Então a gente percebe aqui que essa transmissão foi ok. Não tem problema nenhum na rede aqui. Eu não tive quase nenhuma variação de tamanho de janela. O meu gráfico aqui se manteve num desempenho aceitável. Além disso, é possível, ó, mudar a direção, né? Então aqui, olha só, é do servidor para o cliente. Se eu botar um switch direction, isso aqui vale para qualquer gráfico, certo? Ele vai inverter. E a gente sabe que a comunicação TCP, nesse caso aqui, vai haver o envio do servidor para o cliente e do cliente para o servidor muito pouco. Então, a direção, ó, a direção do fluxo, se é download ou upload, faz toda a diferença para entender esse gráfico aqui. Vamos lá. Aqui é vazão. Então, qual foi a vazão média aqui? Aqui está mostrando 1,25 vezes 10 na 6. Então, seriam 10 milhões vezes 1,25. Isso aqui é bytes, né? Então, a gente tem quase aqui 12 megabytes por segundo. Fazendo vezes 8, né? Para saber em bits por segundo.
Nós vamos ter aqui 96 megabits por segundo. Então a gente tem que fazer essa interpretação aqui. Ok? Vamos lá. Aqui o round trip time. Tempo de ida e volta. Então durante essa troca de dados aí, houve alguns eventos que levaram mais tempo aqui. Isso pode estar relacionado a quê? Pode estar relacionado à rede, pode estar relacionado aos hosts. Normalmente, o que acontece aqui? Que tempo é esse, até para entender? Enviou um segmento de dados. Ele vai ser recebido no sistema operacional remoto e o sistema operacional remoto vai mandar um EC. É isso que está sendo calculado aqui. É esse tempo, ó. Larga um reloginho aqui, vai e volta, fecha o reloginho aqui. Esse é o tempo de ida e volta. Então, foi um tempo relativamente baixo aqui, né? Se manteve constante por um bom tempo, mas teve algumas variações. Isso aqui são em condições boas, certo? Depois nós vamos ver em condições não tão boas assim. Aqui é o tamanho da janela. Então veja, esse aqui é o comportamento do TCP. Ó, vai aumentando o tamanho da janela até chegar no tamanho da janela que seria o desempenho máximo aí que aconteceu nesse fluxo. O tamanho da janela aqui, se não me engano, estão 200K. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 200K. E se manteve aí durante todo esse tempo. Então esse exemplo que eu mostrei aqui é um exemplo onde as coisas funcionaram de acordo com o esperado. Só que aí tem o seguinte, né? A gente não está vendo quando as coisas dão certo, mas a gente tem que saber como as coisas são certas, né? E agora quando dá errado? Né? Quando tem problema, como é que vai acontecer? O que acontece com esses gráficos aí? Olha só. Ah, mas tá parecido. Esse gráfico aqui tá parecido. Percebo que em alguns momentos aqui, ó, teve paradas na transmissão, ó. Só que olha o tempo aqui, ó. 500 segundos. O outro era 40. Isso aqui é a mesma captura numa condição de rede pior. São os mesmos 6 MB. Vamos lá. Então perceba, ó. Se a gente der um zoom naquele gráfico, a gente vai ver várias daquelas paradas ali. Olha o tamanho da janela aqui. Cada um desses pontinhos aqui, ó, são retransmissões. Cada um desses tracinhos aqui, ó, são retransmissões. O tamanho da janela ficou variando aí em vários momentos, certo? Vamos ver agora a vazão. A vazão aqui deu 300K. Deu 300K bytes por segundo. Vezes 8 aqui, temos 2,5 megabits por segundo. O outro tinha dado 96, né? Vamos lá. Aqui, round trip time. Veja que tem vários episódios aqui de 175 segundos. 125 segundos. A questão do tempo no TCP é fundamental. Por quê? Porque ele vai reduzir o desempenho do envio de dados conforme o atraso. Isso vai afetar diretamente o desempenho de uma aplicação. Seja qual for, certo? Seja qual for, não é só um download. Um acesso para SSH também vai ser afetado por isso. E o tamanho da janela, que tínhamos visto lá que ficou em 200K, né? Aqui nós temos várias reduções de tamanho de janela, percebam? Ela aumentou aqui e depois teve várias baixadas aqui.
Isso vai afetar o desempenho da rede, certamente. Então, é importante a gente entender o comportamento normal de uma aplicação e depois analisar quando há problemas, para poder saber quando há problema. Parece óbvio isso, mas parece que não é, certo? As pessoas olham assim, isso aí deve ser normal, então. Aqui teve parada, ó. A janela foi zerada aqui, ó. Aqui foi zero. O que é zero? Não houve troca de dados aqui nesse momento. A rede parou aqui. Ó, aqui parou. Qual é o motivo? Muito provavelmente aqui pelo atraso é rede. Mas pode ser no host também. Bom, a gente tem que fazer uma análise do contexto, né? Mas com certeza aqui o desempenho foi ruim. Bom, o I/O Graph tem uma ideia um pouquinho diferente, certo? Então aqueles caras ali tratam de TCP. O I/O Graph pode visualizar qualquer campo, tirar estatísticas de campo, comparar características. Pô, dá para fazer muita coisa aqui. Isso aqui melhorou muito no Wireshark, certo? O I/O Graph, muito mesmo, nas últimas versões, certo? Tem melhorado aí, tem vindo com várias características legais aí. Claro, de novo, o uso de filtros, né? Para fazer sentido é isso. Não adianta abrir o I/O Graph e olha aqui, ó. Não, tem que ver o que tu está buscando. Uma coisa importante usar aqui são as funções de análise que tem no Wireshark, que são a TCP análises. Então existem, tá? Isso aqui são como se fossem filtros, filtros de display, certo? São filtros de display lá, filtros de amostragem. Mas nós conseguimos fazer várias análises ali, somente com esse cara. Então olha só, aqui é um exemplo de um gráfico simples. Eu só marquei aqui, ó. Todos os pacotes, não tem filtro nenhum. O que ele está fazendo aqui? Está mostrando pacotes por segundo. Intervalos de 1 segundo aqui. Então, o que quer dizer isso aqui? Ah, que teve um monte de pacote aí. Ah, legal. Não quer dizer nada isso aqui. Começa a ficar interessante quando a gente está usando esses caras aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu peguei aquela captura que estava ok e botei o seguinte, ó. Criei um filtro para pacotes perdidos, para retransmissões, para pacotes duplicados. Aqui é Fast Retransmission, né? Quando tem alguns X duplicados, ele faz retransmissão mais rápida. E retransmissões TCP. Tá zerado, ó. Então, boa, bom indício. Não tem nenhum problema. Agora é uma captura que tem problemas. Então reparem, ó, a quantidade que eu tenho aqui, né, de X duplicados, de retransmissões. Então visualmente eu estou vendo, cara, que teve problema. Visualmente está claro aqui que essa captura que foi feita aqui não teve um desempenho bom. Vamos lá. Então, algumas dicas aí em relação ao uso de gráficos, né? Usar o TCP String Graphs em ambos os sentidos. Normalmente vai ter o envio de dados apenas num sentido, e aí o gráfico no sentido inverso não vai ter muito como se analisar. Então é importante que a comunicação é bidirecional, né? Mas o sentido do envio dos dados, então aquele switch de direction que tem ali, então pode ser predominante o upload ou o download. Não os dois ao mesmo tempo. Ó, aqui tem um exemplo. Ó. Estou na direção servidor para o cliente. Ó, teve transmissão de dados, beleza. Vou mudar a direção. Ó.
Não tem nada. Por que não tem nada? Porque o cliente, o que ele faz? Isso aqui é HTTP. Ele fez um GET. Teve troca aqui, ó. Teve. 125 bytes aqui foram trocados. Teve GET, me dá o arquivo aí. A partir daí o servidor começa a mandar dados e o cliente confirmar. Mas nesse lado aqui não tem nada. Bom, o Flow Graph são excelentes para o entendimento do protocolo TCP. Legal aqui, eu vou deixar disponível um jogo da velha em rede, certo? Que é um baita exercício aí para entender como funciona a troca de dados, né, do TCP, as confirmações. Dá para didaticamente ver isso claramente, bem legal. Então aqui tem o exemplo do jogo. Ó. Por que interessante o jogo da velha? Porque tu tem pouca troca de dados, né? Tu vai ter o envio, ó, de pacotes com 1 byte apenas. Por quê? Porque o jogo da velha é um jogo de tabuleiro onde tu tem só o posicionamento do cada jogador. Então tu consegue visualizar isso. Então vai ser uma das práticas aí. Importante aqui, ó, flow type. O padrão aqui é all flows. Colocar em TCP flows quando for TCP. E claro, né, usar filtro aqui se for o caso aí. Muito bem. Então as práticas sugeridas aqui. A primeira delas é o seguinte: realizar o download do arquivo de captura jogo da velha PKPNG. Eu vou botar o link depois ali na descrição do vídeo. Abrir o arquivo do Wireshark, aplicar a função flowgraph, all flows e depois TCP flows, então trocar a opção ali. Analisar o comportamento da troca de pacotes. Descrever como funciona o protocolo de aplicação do jogo da velha. Dica aqui, dica. Fazer um follow TCP stream para entender os dados que foram trocados aqui. E como comparar isso? O jogo da velha, o executável, está disponível também. Vou deixar na descrição do vídeo. Vocês podem realizar uma captura de uma partida. Para poder entender como funciona aí. Então, só o cuidado aqui, né? Quando tiver a opção do Flow Type, que tem para ICMP também, né? ICMP6, TCP Flows. Podem realizar um ping, dar uma olhada também na questão gráfica, né? Uma boa dica aí também. Faça um ping, capturem e depois usem o ICMP Flows para vocês verem como funciona. E aqui é o jogo da velha, um jogo bem simplesinho. Tem uma parte de conexão aqui, então um lado vai ser o cliente, vocês escolhem a porta de comunicação, o outro lado o servidor. E aí, um joga aqui, depois o outro joga e assim vai indo. Isso tudo em rede. Okay? Bom, em relação ao TCP Stream Graphs, então vocês vão realizar o download do arquivo de captura HTTP normal PCAP, que está disponível também, vou botar na descrição do vídeo. Abrir no Wireshark, aplicar a função TCP Stream Graphs, explorar os 5 tipos de gráficos disponíveis. Depois vão realizar o download do HTTP com problemas, que também vai ficar disponível para vocês. Abrir o arquivo no Wireshark, aplicar a função TCP Stream Graphs e explorar os 5 tipos de gráficos disponíveis. Claro que não se limitem a isso, né? Já vimos algumas coisas relacionadas aí
a filtros, né? Você pode dar uma olhada em outras coisas, mas a ideia aqui é focar nesses gráficos. Então, comparar os gráficos das capturas, né? Esse é o objetivo. Então, nós vamos ter a situação onde está normal e depois onde tem problema. Nas funções IOGraph, criar 4 tipos de gráficos com filtros. Então, esses caras aqui, ó, eles vão ser adicionados. Tem a opção de criar gráficos ali, né? Então, vocês vão botar isso, ó, TCP Analysis Loss Segment, são os segmentos perdidos, onde houve Fast Retransmission, onde teve perdas e houve a retomada da retransmissão, onde teve X duplicados, onde teve retransmissão. Vocês vão aplicar os gráficos com esses filtros aqui no arquivo HTTP normal e o problema. Analisar os resultados. Depois, realizar uma captura, fazer o filtro por algum fluxo e aplicar os gráficos já criados. Então aí vocês vão fazer uma captura de vocês, no contexto de vocês, ou pegar algum arquivo que vocês já capturaram e vão aplicar esses filtros aqui. Lembrando que esses filtros eles ficam gravados no Wireshark, certo? Eles ficam no perfil do usuário de vocês do Wireshark. Então, é basicamente isso aqui que vai ser criado. Lá no IOGraph, vocês vão botar algo assim. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada aqui no Wireshark para vermos isso na prática. Então, vou pegar, por exemplo, aqui. Vamos ver esse cara aqui. Eu vou abrir uma captura com DNS, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na opção Flow Graph. Reparem aqui que eu estou em All Flows, porque esse cara não é TCP, então deixei padrão. E aqui eu consigo visualizar, ó, o tempo de uma requisição e da resposta. Ó. Deu 693 milissegundos. Importante aqui, ó. Isso aqui em segundos, tá? Então, 0,693 são 693 milissegundos. Outra coisa também, percebam, ó, quando eu clico aqui nesses pacotes, me é indicado o pacote aqui no painel de resumo dos pacotes. Então eu consigo ver o que aconteceu aqui nessas trocas todas de resoluções de nome. Isso é uma forma bem simplesinha de ver esse comportamento. Aqui também tem opções, né, de exportar isso em PDF, em JPG, PNG, ok? Se quiser fazer isso para usar em algum local aí. Beleza. Vamos abrir aqui agora uma outra captura. Eu vou usar aqui o botão Follow TCP Stream. Eu quero ver o que aconteceu aqui. Certo? Esse cara aqui fez uma solicitação de um arquivo e, a partir daí, recebeu o arquivo. Tá bem, é isso que eu quero mesmo. Veja que já foi aplicado o filtro aqui também. E agora eu vou analisar com o botão direito aqui, ou, certo? Eu posso
Nem tem mais botão direito nesse cara aqui, eles tiraram, né? Ficou aqui, ó, Statistics. Vou olhar o gráfico de tempo, número de sequência por tempo. Eu estou usando o botão de rolagem do mouse aqui, ó, e eu consigo dar zoom. E aqui tu volta para a posição inicial, o reset aqui, tá? Porque eu posso querer algum trecho aqui. Ó. Eu quero analisar essa parte aqui, ó. Eu vou mostrar um exemplo aqui, bastante comum. Isso aqui é número de sequência por tempo. O que aconteceu daqui para cá, ó? Isso aqui é o número de sequência. Então isso aqui vai aumentar, porque são os dados sendo enviados de um para o lado para o outro. Esse momento aqui, ó, não houve troca de dados aqui. Porque o meu número de sequência aqui é o mesmo aqui, ó. Então, durante esse tempo aqui, não houve troca de dados. Olhando aqui, sem ser com zoom, né? Botão reset aqui. A gente percebe que não está exatamente reto, né? Ó, não está exatamente reto aqui. Mas vamos lá. Quero outro tipo de gráfico, ó. Round trip time. Está aqui o round trip time. Mesma coisa, ó. Podemos dar um zoom aqui. Podemos clicar num pacote, ó. E ele vai refletir lá no painel de pacotes. Ó. Esse aqui é o pacote 2600 alguma coisa. Ah, clique e selecionar o pacote 3059. É possível, né, selecionar um pacote aqui. Claro, é ruim de acertar. Ó, 3017 está sendo usado ali. Então, por mais que a rede aqui esteja ok, veja que tem momentos, ó, que não teve troca de dados. Tem espaçamentos aqui. Muito bem. Vamos dar uma olhada agora aqui. Certo? A ideia é que vocês façam isso, né? Isso aqui não é uma receita de bolo, né? Porque isso aqui é um exemplo. Esses arquivos aqui que eu estou usando estão disponíveis para vocês, certo? Então, utilizem esses caras aqui. Vamos pegar esse cara ó, com problemas. Ó. Coisa que já surge aqui. Depois a gente vai conversar sobre isso. São essas cores, né? Essas cores aqui indicam problemas. O que está em preto aqui, né? Então, vamos olhar agora. Aquele mesmo gráfico lá. Ó. Vou fazer um zoom nele aqui para vocês verem. Olha o festival de paradas que tem isso aqui. Ó, aqui não transmitiu nada. Aqui teve retransmissão. Ele voltou. Ó. Aqui vem de novo. Aqui parou. Aqui parou. Então, ó, manda um pacote. Tempo sem nada. Manda um pacote aqui. Tempo sem nada. Tem um pacote aqui. O que que é isso aqui? Isso aqui é atraso. Isso aqui é o round trip time alto. Se a gente clica aqui, ó. Esse aqui é o 3142. Tá aqui ele, ó. Esse pacote aqui. Se a gente olhar aqui, ó. Também tem essa opção. A gente consegue ver. Ó, clicando no pacote, a gente consegue ver aqui informações dizendo que está fora de ordem esse segmento aqui. Então a gente consegue, a partir do gráfico ali, analisar o que acontece. Então, o principal é entender como funciona, né, o que está com problema e a gente entender o normal e o que é anômalo. Por último aqui, vou mostrar o IOGraph.
Então percebam, ó, eu tenho vários filtros aqui, mas eu deixei marcado aqui. Perdidos, fast retransmission, duplicados, retransmissões. Como é que funciona? Como é que eu crio isso aqui? Ó, basicamente, ó, vou tirar o perdidos aqui, deixar só duplicados. Ó. Aqui que a gente ativa ou desativa. Basta criar aqui no nome do gráfico, ó, dois cliques, clicar aqui também e fazer um filtro. Posso encadear o filtro aqui com alguma coisa? Botar IP, a DDR. Ah, eu quero só o problema que tem aqui, mas só quando tiver esse IP aqui como origem. Que ele vai estar em todas ali, né? Vou botar assim, ó, só esse cara que tiver origem. Ó, vou aplicar. Então, ó, eu já mudei esse cara aqui. E ele fica salvo, certo? É possível depois vocês salvarem o perfil. Então, é possível encadear filtros aqui. E aí começa a ficar bem interessante, né? Esses caras aqui são genéricos, né? Esses aqui são genéricos para TCP. Se isso aqui acontecer num fluxo TCP, temos problemas, certamente. Legal. Então, pessoal, isso aqui foi a nossa aula 4 sobre gráficos no Wireshark. Lembrando, isso aqui é um tutorial básico, introdutório, mas é o fundamento, a base para poder evoluir. Então, por favor, façam as práticas para vocês poderem avançar aí com essa ferramenta que é muito, muito útil.